o livro de João, no final do livro de João, diz o seguinte, que se todos os milagres que Jesus Cristo operou fossem escritos, não haveriam livros na terra, pelo menos naquela época em que João escreveu o livro, não é? Não haveriam livros na terra suficientes para guardar o relato desses milagres. Então, Jesus Cristo operou inúmeros milagres, estão descritos na palavra de Deus, aqueles que trazem ensinamento para nós hoje. Aqueles que podem alimentar a nossa fé hoje. Então, esses estão descritos aqui na palavra de Deus. Existem, como eu disse, Jesus Cristo operou inúmeros milagres. Eu acredito que Ele fez a cura de cegos, não é? De deficientes visuais, em todos os graus. Ele operou esse tipo de milagre várias vezes. Mas a Bíblia, aqui nos 4 evangelhos, relatam 3 curas de cegos. 3. As 3 curas de cegos têm a ver com a nossa vida espiritual. Nas 3 curas, além do aspecto físico, nós temos o preceito, não é? A instrução, ou aquilo que o Senhor quer transmitir para a nossa vida espiritual. Eu vou citar os 3 cegos, você vai se lembrar. Um deles era o cego de nascença, lembra? Jesus Cristo passando por um determinado lugar, ele viu um cego de nascença. A medicina hoje, século 21, não tem uma resposta para o cego de nascença. A ciência hoje, pode ser que daqui a alguns anos exista aí algum implante cerebral, alguma coisa assim, mas hoje a medicina não tem uma resposta para o cego de nascença. A medicina tem uma resposta para o surdo de nascença, né? Alguns tipos de surdez, porque existe o implante coclear. Estou certa? Falei certo? Acho que é isso, né? Implante coclear, que permite que a pessoa que nasceu com algum tipo de, eu não acredito que sejam todos os tipos, mas certos tipos de deficiência auditiva, possa crescer ouvindo. Bom, mas para o cego de nascença não há resposta. Olha aqui para mim, Jesus curou. E Jesus tendo curado, essa é uma grande lição espiritual. Eu não vou falar sobre ele, mas Jesus tendo curado o cego de nascença, ele estava colocando a boca no trombone e gritando, especialmente para os sacerdotes da época: o Messias chegou. O Messias está na terra. Porque até hoje os judeus, aqueles que são praticantes do judaísmo, esperam o Messias. E existem na lei judaica alguns sinais do Messias na terra. E um dos sinais do Messias da terra é a cura do cego de nascença. Só o Messias pode fazer. Só o Filho de Deus pode fazer.
Então Jesus curou o cego de nascença e colocou a boca no trombone para quem quisesse ouvir. O Messias pisou na terra. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Glória a Deus. Esse era o cego de nascença. O outro cego que você vai se lembrar junto comigo era o cego de Jericó. A Bíblia diz que ele está descrito lá nos evangelhos, Mateus, acho que os 4 evangelhos relatam sobre ele. Ele fala o seguinte: Jesus vai passando em Jericó e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem que aguardava o Messias. E ele era cheio de fé. A expressão filho de Davi quer dizer Messias prometido de Israel, da descendência de Davi. Foi a mesma coisa de clamar: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus para e manda chamar aquele cego. Que o seu grito, que a sua fé faça Jesus parar e se voltar para você. Amém? O terceiro cego é este cego aqui, e é sobre ele que eu quero falar. Eu encontro tanta lição para nós, para a minha vida pessoal, com esse relato aqui. Deus fala tanto comigo, e é isso que eu quero dividir com você nessa manhã. O relato está em Marcos capítulo 8, começando no versículo 22. Então chegaram Jesus e os discípulos a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Eu quero que você preste atenção que não foi o cego que pediu para ser curado, nem o cego de nascença, e nem esse pediu para ser curado. Isso é uma pulga que eu estou pondo atrás da sua orelha. Ele não pediu para ser curado. Alguém trouxe este cego. Alguém, segurando a mão desse cego, trouxe esse cego até Jesus. E rogou a Jesus, pediu: cura-o, por favor. Mestre, cura essa pessoa, por favor. Olha o que Jesus fez. Jesus, tomando o cego pela mão, segurou a mão do cego, levou-o para fora da aldeia, aplicando saliva nos olhos do cego, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Aí o cego abriu o olho assim. Respondeu: vejo os homens, mas eles parecem um borrão. Eu estou vendo vulto ali, mas parece um borrão, parece árvore andando. Eu escrevi na frente desse versículo, aqui na minha Bíblia, visão distorcida. O primeiro toque de Jesus, ele enxerga, mas tem a visão distorcida.
Então, novamente, Jesus impôs as mãos nos olhos daquele homem, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aí o versículo 26, tem uma coisa muito interessante no versículo 26, ó. Mandou Jesus embora para casa. Então me fala aqui, ó, que ele não morava na aldeia de Betsaida. Ele estava na aldeia de Betsaida, talvez esmolando, talvez porque precisasse de ajuda, encontrava ajuda na aldeia de Betsaida, mas ele não morava lá. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre de novo na aldeia. Por quê? Não entre de novo na aldeia. Este cego aqui, ele não era cego de nascença, talvez tenha sofrido aí um descolamento de retina, talvez algum outro problema de saúde, né? Que causou cegueira, uma inflamação nos olhos, alguma coisa assim. Porque ele sabia o que era gente, sabia o que era árvore. E eu vejo, mas parece árvore andando. Ele sabia. Não entre mais na aldeia. Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 11, versículo 20. Mateus 11, 20 traz uma denúncia de Jesus. Jesus está denunciando. Em Mateus 11, 20 ele diz: passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara inúmeros milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Presta atenção, gente que vê e não se arrepende, gente que vê e mantém o coração endurecido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Betsaida, pode voltar lá para o outro texto, de Mateus 8, 22. Betsaida representa o lugar da incredulidade. Betsaida representa o lugar do endurecimento de coração. É a terra onde as pessoas ouvem. Quando eu falo é a terra, eu não estou me referindo a um lugar geográfico, mas um lugar espiritual. Um lugar emocional, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, veem milagres e decidem não crer. E decidem manter o coração sem arrependimento. É por isso que aquele cego não pediu para ser curado. Betsaida é a terra da cegueira espiritual. Deus nos livre, amém? Deus te livre da cegueira espiritual em nome de Jesus. Betsaida é o lugar da cegueira espiritual. Posso te falar uma coisa? Tem gente que está em Betsaida e nem sabe que está em Betsaida. Tem queridos nossos que estão em Betsaida, coração endurecido, coração incrédulo, e não tem nem consciência que estão em Betsaida.
Você tem um parente assim, que você está orando por ele, e parece que ele está cego espiritualmente, não acorda? Quem tem um parente assim? Pois bem, na reunião feminina nós vamos fazer uma campanha assim, nós vamos pegar pela fé em oração, e tirar a pessoa de Betsaida e levar até Jesus. O homem nem pediu para ser curado, porque ele não tinha consciência da cegueira espiritual. Alguém com muito amor levou essa pessoa a Jesus e pediu cura. Quem aqui se lembra de alguém que orou por você? Você se lembra? Quem? Levanta a mão. Você lembra de alguém que orou por você? Eu sei que eu recebi muita oração. Alguém me trouxe a Jesus pela oração. Versículo 23. Jesus amorosamente pega o cego pela mão e tira ele da aldeia. Jesus tem tirado você, Jesus tem tirado a mim da aldeia da incredulidade. Eu não estou na aldeia da incredulidade. Levanta a mão e fala assim: Betsaida não é meu lugar. Eu não estou na aldeia de Betsaida. Jesus tira o cego da aldeia. Jesus fez isso, nos olhos do cego, porque o que cura é o que sai da boca de Deus. O que cura é a palavra que sai da boca de Jesus. O que cura é a palavra de Deus declarada. O que cura é a incredulidade, é a palavra de Deus. Por isso é o que sai da boca de Deus. Bendita e abençoada saliva de Jesus. O que sai da boca de Deus. Jesus aplica nos olhos daquele cego. Aí pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? E ele: eu vejo, mas parecem árvores andando. Visão distorcida. Muitos de nós chegamos na igreja com a visão distorcida. Muitos de nós caminhamos a vida cristã com a visão distorcida. A gente não entende o amor de Deus. A gente não sabe o que é amor. A gente não entende a palavra profética declarada. A gente não entende amor fraternal. Aí quando o apóstolo manda dar a mão, viu, gente, eu tenho uma bronca com esse negócio de dar a mão que você não imagina. Mas ele manda dar a mão. E a gente dá a mão. Mas tem gente que faz: vou dar a mão. Quem gosta da mão? Quem? Porque a gente não entende. A gente não entende amor fraternal. Visão distorcida. A gente não entende Deus. A gente não entende o que é servir a Deus. Eu te pergunto aí, eu queria que você perguntasse para a pessoa do seu lado: o que é servir a Deus para você? O que é? O que você faz para servir a Deus? Sabe por quê? Porque falta o segundo toque. Vida cristã é feita do primeiro toque e do segundo toque.
Vida cristã é uma escalada. Eu vou subindo, eu vou juntando, eu vou crescendo, eu vou usar uma palavra, mas está escrito na Bíblia aqui: desenvolvei a vossa salvação. A vida cristã é desenvolver a fé, a salvação, espiritualmente crescer. Segundo toque. O que é primeiro toque? Aqui, ó, eu já fiz isso, vou fazer de novo. Me acompanha aqui. Eu estou lá na aldeia de Betsaida. Alguém me levou a Jesus. Jesus me pega pela mão. Eu sou tocada. E aí, quem creu aqui? Você creu? E for batizado, quem é batizado nas águas aqui, será salvo. Primeiro toque. Qual é o segundo toque? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser banhado pelo Espírito Santo de Deus, invadido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, experiência mais linda, mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. Nunca vou me esquecer. Eu estava buscando o Espírito Santo. Eu cresci num lar evangélico, meu pai pastor, está ali, né? Meu pai foi um dos pioneiros aqui em Goiás, da renovação espiritual. Quem sabe o que é isso? Quem cresceu em igreja sabe o que é isso? Foi quando o Espírito Santo começou a ser derramado no Brasil. E eu tinha 13 anos, estava buscando o Espírito Santo. Naquela época a gente não caía. Não tinha esse negócio de orar e cair, né? Ninguém sabia disso, ninguém tinha luz, a gente não era assim. Então, de maneira que eu estava de joelhos, numa vigília de oração, eu estava ajoelhada, buscando o Espírito Santo. E tinha gente falando em línguas para cá, tinha gente chorando para lá. Era uma reunião penteca, muito bênção. De repente, uma missionária veio orar por mim, e eu nunca me esqueci disso. O nome dela era Lídia. Lídia veio orar por mim, e ela pôs a mão na minha cabeça, e ela começou a cantar um cântico espiritual. Gente, de repente, foi como se caísse uma energia em cima de mim. Pum! Eu dei um salto, fiquei de pé, comecei a cantar, a louvar a Deus, e aí haja força para me segurar, porque ninguém segurava. E eu não sei quanto tempo eu fiquei daquele jeito. Você precisa de experiência com o Espírito Santo. Se você não tem essa experiência com o Espírito Santo, sua visão permanece distorcida. É muito bom estar aqui. A palavra vai limpando a sua visão. A palavra vai limpando, mas você precisa ser cheio. E olha, gente, essa experiência não é única. Não é uma só. Depois disso eu tive muitas outras experiências e busco mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Essa questão da fé
da incredulidade, do primeiro toque, do segundo toque, no versículo 26, Jesus diz essa frase para ele, mandou-o Jesus embora para casa e recomendou: não entres mais na aldeia. Você sabia que incredulidade é diferente de dúvida? Incredulidade é diferente de dúvida. Você só duvida daquilo que você já acredita. Não é verdade? Você só duvida daquilo que você já acredita. A dúvida é natural do ser humano. A dúvida é a fé com questionamentos. Não é incredulidade. Pedro, lá no meio do mar. Deus me livre, não queria estar lá, na pele do Pedro e dos discípulos. Lá no meio do mar, vento, relâmpago. Deus me livre, guarde de novo. Pedro, lá no meio do mar, lá. Jesus vem andando sobre as águas. Todo mundo no barco. E Pedro falou assim: se és tu, manda que eu vá. E aí Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro pôs o pé na água e começou a andar. Ó, herói da fé. Que fé. Estou certa? Herói de fé. Andar sobre as águas. Pedro, vem. Pedro pôs os pés nas águas e foi. Não duvidou a princípio. Mas aí deve ter dado um relâmpago mais forte. Pedro era pescador. Ele sabia que relâmpago no meio da água, a água é transmissor de energia, né? Pedro fez. Olhou o vento. E aí duvidou. Será que eu consigo chegar lá? Será que eu posso mesmo? Será que eu vou? Fé com questionamentos. Isso você tem. O que Jesus fez? Imediatamente Jesus, porque eu acredito que Pedro gritou: mestre, tem misericórdia de mim. Imediatamente Jesus dá a mão, puxa Pedro e fala para Pedro assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Pedro cria, mas teve momentos de dúvida. Olha aqui para mim, por favor. A dúvida alimentada faz naufragar a sua fé. Como é que eu venço dúvida? Declarando a palavra de Deus. Dúvida bate no seu coração. Você não está na aldeia da incredulidade, mas a dúvida pode bater. Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai me responder? Eu vou conseguir chegar lá? Eu não entendo o projeto de Deus. Qual será o projeto de Deus? Isso tudo são questionamentos da fé. Mas como eu venço esses questionamentos da fé? Introjetando a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu os dardos do diabo. Jesus Cristo venceu a fala de Satanás com a palavra de Deus. Jesus Cristo falava: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, se você quer vencer a dúvida, rebata a dúvida com a palavra. É isso. Rebata a dúvida com a palavra.
Não alimente a dúvida no seu coração. Não preste atenção na dúvida. Eu gosto muito de uma escritora goiana. Gosto muito dela. Cora Coralina. Gosto muito dessa escritora. E ela diz uma coisa numa das crônicas dela. Entre o ir e o ficar, quem decide sou eu. É isso. Entre a dúvida e a fé, quem decide sou eu. Meus irmãos, eu já tive oportunidade, Rúbia aqui, Bispa Rúbia, já tive oportunidade de deixar dúvida crescer no meu coração, de me sufocar por dúvidas, porque não tinha perspectiva de futuro. Mas eu decidi, não senti nada, não senti dizer que, senti, não senti, decidi. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus já se cumpriu muitas vezes. A palavra de Deus vai se cumprir na minha vida de novo. Eu creio, céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Os milagres que Ele fez são os mesmos milagres que Ele faz hoje e que Ele vai fazer na minha vida. Oh, glória a Deus. Você pode levantar a sua mão comigo? Levanta a sua mão comigo e fala bem forte assim, em nome de Jesus, eu declaro, Betsaida não é meu lugar, eu creio. Agora diga bem forte: todo espírito maligno que vem contra a minha fé, jogando dardos no meu coração, sai em nome de Jesus. Sai do meu caminho, sai de perto de mim. Eu decidi crer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o amor de Jesus nos tirou de Betsaida. E é o amor de Jesus quem nos dá esse conselho: não entres mais na aldeia. Teve um discípulo de Jesus, e eu vou terminar com essa ilustração. Teve um discípulo de Jesus que beirou entrar em Betsaida. Incredulidade. Incredulidade é decidir não crer, é virar e falar assim: se eu não vir, eu não vou crer. Impossível. Não é verdade. Isso é Betsaida. Teve um discípulo de Jesus, Tomé. Falaram para ele: o mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus, as mulheres viram Jesus. E ele falou assim: se eu não vir, eu não vou crer. Se eu não puser o dedo lá na ferida, eu não vou crer. Jesus dá uma palavra para Tomé. João 20, 27. E logo Jesus disse a Tomé: Tomé, põe o dedo aqui nas minhas mãos. Chega a sua mão aqui, e põe no meu lado. E aí, qual foi a outra expressão que Jesus falou? Vamos ler junto aqui comigo? Não sejas incrédulo, Tomé. Creia, 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 creia. Não duvide, creia. Ou rebata a dúvida com a palavra de Deus. Não se decida pela incredulidade.